Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no tema, vamos falar um pouquinho sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, né? Dando sequência, né? Dando início, na verdade, ao módulo 5, né? Do roteiro do estudo sistemático da doutrina espírita, tá certo? Então, que nós possamos hoje nos inspirar, né? E para isso, eu vou pedir o auxílio dos bons espíritos, né? E vou colocar aqui na nossa tela figura amiga do Mestre Jesus, para que nós possamos elevar nossos pensamentos, receber as boas influências e conseguir, né, compreender ao máximo os estudos de hoje. Tá bom? Então vamos lá, meus amigos, nesse momento, vamos chegar, onde quer que nós estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, que nós possamos chegar nesse ambiente virtual, nessa sala virtual, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos, nos conectando, né, com os nossos amigos espirituais, para que eles possam nos impulsionar, nos inspirar a compreender ao máximo os ensinamentos de hoje. Então, Pai querido, nos agradecemos a oportunidade e que possamos, com esses ensinamentos, aprender, ter mais alguns mecanismos de compreensão como funciona a influência dos espíritos em nossas vidas. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, então vamos dar início ao nosso estudo, feito essas considerações iniciais, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês novamente os slides, tá bom? Vamos lá. Como eu havia dito, nós vamos dar início hoje ao módulo 5, roteiro 1, ok? Nós vamos falar sobre a influência, né? O objetivo de hoje é falar sobre identificar a natureza da influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos e nos acontecimentos da nossa vida, tá certo? Então nós vamos avançar nesses temas explicando como é que se processa essa influência, como é que os espíritos conseguem nos influenciar, tá certo? E vamos indicar a forma de neutralizar essas influências, contra essas influências elas não forem influências boas para o nosso progresso, para o nosso cotidiano, né? Então, nós vamos informar hoje, indicar quais seriam os mecanismos que nós teríamos de proteção, vamos dizer assim, dessas influências que talvez não fossem tão boas, tá certo? Mas vamos lá. Continuando. Influência dos espíritos. Allan Kardec. Tem na questão 459, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossas vidas? Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Questão 459 do Livro dos Espíritos. E a resposta dos espíritos é a seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, eles influem tanto na nossa vida que muitas vezes são eles que nos direcionam o nosso caminho. Vejam, isso não quer dizer que nós não temos o nosso livre-arbítrio. Eles estão querendo dizer que muitas vezes, na maioria das vezes, eles nos direcionam o caminho a seguir e nós vamos entender como isso funciona, como nós identificamos isso e como nós podemos discernir se esses direcionamentos são bons ou ruins. Tá bom? Então, essa é a resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos. Aí nós continuamos aqui, vamos lá. É um tema bem interessante. Influência dos espíritos, ação e reação, capítulo 8, diz o seguinte: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira,
emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo da nossa personalidade. Deste modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Ora, vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui? Que todos nós temos a nossa personalidade. O que é a nossa personalidade? É a expressão daquilo que nós somos, a expressão daquilo que nós pensamos, a expressão daquilo que nós desejamos, queremos e agimos. Né? Então, essa é a expressão do nosso ser. E através desses desejos, desses pensamentos centrais, a gente consegue identificar um pouco das características de cada um. E nós estamos dizendo isso de encarnado para encarnado. Tá certo? Então, vejam como é fácil. Nós conseguimos perceber e muitas vezes diagnosticar a personalidade, a forma de agir, como aquela pessoa reagirá em determinada situação, quando a gente conhece bem, por conta desses sentimentos que eles nutrem, dessa forma que eles acabam se comportando no seu cotidiano, que é o seu comportamento central. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. E aí eu trago para vocês um slide que diz o seguinte, olha só, vou colocar em primeiro plano aqui. Materialismo, avareza, apego, prodigalidade. Resumindo, posse. Aí tem o sensualismo, a luxúria, o prazer, a gula, a preguiça, o consumismo, que concentra os prazeres da vida, né? Aí nós temos o exibicionismo, a vaidade, a afetação, o exotismo, a futilidade, a soberba. Está ligado à necessidade de prestígio que algumas pessoas têm. Aí tem a arbitrariedade, dominação, ira, violência, arrogância, prepotência ligada ao poder, ao desejo do poder, aquelas pessoas que realmente se vangloriam disso ou regozijam por isso. Tudo isso sempre muito ligado ao egoísmo, ao orgulho, como o próprio Evangelho nos diz, né? O orgulho é o pai de todas as vicissitudes, não é? Então, todas essas vicissitudes estão diretamente ligadas ao egoísmo, à posse, ao prazer, ao prestígio, ao poder. Tudo isso está ligado ao egoísmo e ao orgulho. Tá certo? E nós, encarnados, com certeza possuímos as nossas fragilidades, as nossas mazelas, temos, de alguma forma, em graus diferentes, a posse muito presa em nós, né? Temos a gula muito aparente em nós, muito forte em nós, temos aquela sensação de desejo de poder, de prestígio, de vaidade, enfim, todos nós, invariavelmente, temos orgulho, temos vaidade, temos egoísmo em graus diferentes, certo? E quando nós temos esses sentimentos, nós emanamos, nós vibramos isso para nós, para as outras pessoas e para o plano espiritual. E aí está a chave de tudo, como nós vamos ver mais adiante. É nessa forma de pensar, nessa forma de agir, nessa vibração que nós temos, é que está a chave da influência espiritual dos bons e daqueles irmãozinhos que ainda se encontram no erro. Tá bom? Então, essa é a chave das boas e más influências, como nós vamos mais à frente exemplificar. Vamos lá, vamos continuar. Todos nós temos a nossa capacidade de influenciar alguém e de influenciar a nós mesmos. Do mesmo modo, as pessoas têm o poder de nos influenciar. Os desencarnados também emitem pensamentos, estabelecendo-se pela sintonia vínculos entre nós e eles, entre eles e nós. Ou seja, meus amigos, eu sempre digo que nós temos... que somos nós que escolhemos as nossas companhias. E isso vale para as companhias encarnadas e desencarnadas. Quando elas são encarnadas, nós, através das suas características, dos seus pensamentos que nós acabamos de falar, das suas posturas, dos seus prazeres, das suas predileções, nós nos aproximamos ou nos afastamos conforme
a similaridade com os nossos sentimentos. Os desencarnados também, eles identificam em nós aqueles sentimentos com os quais eles também se afinam e com os quais eles têm habilidade de manipular. Então, esses sentimentos são portas de entrada para as influências boas e ruins. Ok? Então, vamos lá. Continuando. É a sintonia que nós sempre estamos falando, né? Influência dos espíritos. Como se processa? Bem, imaginemos todo o universo que nós vivemos, né? Mergulhado em um mesmo fluido universal que vibra sobre a ação do pensamento e da vontade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 10. O nosso mundo, o nosso planeta, o nosso universo está mergulhado no mesmo fluido cósmico universal. E assim como o ar propaga o som, esse fluido cósmico universal ele propaga as vibrações, os nossos pensamentos. Por isso que pensar alcança qualquer distância. Nós podemos estar aqui no Amazonas, como estamos hoje, pensar em alguém nos Estados Unidos e esse alguém sentir o nosso pensamento, lembrar de nós ou ter algum tipo de sintonia em relação a isso. Por quê? Porque não existe limite para o alcance do pensamento, tanto do ponto de vista no plano físico, quanto no plano espiritual. Ok? De acordo com o que falamos, pensamos e gostamos na vida, entramos na sintonia dos espíritos. E essa sintonia significa um processo de aproximação psíquica com um outro. Ok? E isso vale para encarnados e desencarnados. Então, é assim que ocorre a aproximação, através da sintonia de sentimentos, de pensamentos, né? Através dos nossos atos, das nossas posturas, através dos nossos sentimentos. Né? Então, quando nós temos sentimentos bons, de paz, de tranquilidade, de alegria, pode ter certeza que nenhum irmãozinho triste ou que queira o nosso mal vai conseguir se afinar. Por outro lado, se nós temos pensamentos deletérios, de raiva, de ódio, de rancor, de sentimentos realmente ruins, os bons espíritos, aqueles que nos amam, também terão dificuldade de se aproximar de nós. Então vejam a importância e a força que a sintonia opera em nossas vidas. Isso, como eu digo, também vale para os encarnados. Ninguém gosta de se aproximar de pessoas que só vivem reclamando, pessoas que só estão de mau humor. Às vezes você chega feliz no trabalho e encontra aquela pessoa realmente mal-humorada, e isso acaba afastando a gente. Isso acontece também com a espiritualidade amiga, que não consegue ter acesso aos nossos corações, às nossas mentes, por conta desse bloqueio que nós criamos. E o inverso também é verdadeiro. Tá certo? Então, vamos lá. Tornando-nos pessoas simpáticas, passando a haver uma interferência de um sobre o outro. Vamos lá. Prosseguindo. Influência dos espíritos. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornamos simpáticos aos espíritos nobres, eles nos influenciarão positivamente, para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer e de progredir. Se nós tornamos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentadores, não tenhamos dúvidas de que nos influenciarão negativamente. Nossa vida será amarga, porque essas entidades não nos deixarão avançar, segurarão o nosso ritmo e nos perturbarão. Ora, meus amigos, está bem claro aqui, né? Está bem claro aqui como tudo se opera. Ah, Nelson, você está querendo me dizer, então, que eu tenho condições de impedir que um espírito de vibrações ruins me influencie a fazer coisas ruins? Eu tenho condições, eu tenho o poder de fazer isso? Sim, é exatamente isso que eu estou afirmando. Que está sob nosso poder, está sob nosso controle, decidirmos a quem que nós queremos que nos influencie.
E como isso acontece? Através das nossas vibrações. Ah, Nelson, mas tem dia que acontecem problemas, e esses problemas tomam conta da gente, me deixam triste, me deixam chateado, eu fico com raiva. É natural, isso acontece. Mas conhecendo isso que eu estou falando para vocês agora, vocês têm condições de, opa, peraí, eu estou dando brecha para ser a maiores influências. Então, uma coisa que de repente era pequena, poderia se resolver rápido, acaba tomando proporções muito maiores se nós não estivermos vigilantes a isso. Ok? Vamos lá. Continuando. Assim, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados. Ok? Através dessa sintonia, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. Essa influência é permanente e os que não se preocupam com os espíritos ou nem mesmo creem na sua existência estão expostos com ela, estão expostos a ela como os outros, até mais do que os outros, por não disporem de meios de defesa. Então aqui é um ponto principal que eu gosto de falar. Conhecimento é poder. Conhecimento liberta. Então, a partir do momento que nós estamos aqui estudando, estamos tendo conhecimento de que os nossos pensamentos, eles têm o poder de atrair os bons espíritos, os espíritos com sentimentos bons e os espíritos com sentimentos ruins. Opa, se nós sabemos disso, nós já sabemos também como nos defender. Ok? Então, quando nós não, as pessoas que não acreditam nisso, que não acreditam nas existência dos espíritos, que não acreditam nessa conexão, eles também vão estar sujeitos assim como nós, só que com uma diferença. Nós temos a ferramenta para nos defender ou nos sairmos dessa sintonia, enquanto que esses não acreditam acabam sendo presas fáceis dessa influência. Ok? Vamos lá. Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atraímos ou repelimos. Livro dos Médiuns, item 232. Ou seja, lê do engano quem acredita que apenas os médiuns têm o poder de se comunicar com os espíritos. Nós, mesmo não sendo médiums, nós estamos em constância comunicação com os espíritos. Vejam, quantos de nós percebemos uma certa intuição? Ah, fui intuído a isso, fui intuído aquilo. Ou então, num momento de raiva, acabamos extrapolando coisas que nós não faríamos normalmente, mas a gente acaba brigando excessivamente com alguém, depois a gente reflete, poxa, eu nem queria fazer aquilo, mas aquela raiva acabou dando uma impulsionada naquilo. Veja, são oportunidades, tanto para o bem quanto para o mal, que nós deixamos tomar conta de nós. Então, quando nós nos mantemos centrados naquilo que nós acreditamos, quando nós nos mantemos centrados em bons pensamentos, em bons sentimentos, é claro que nós vamos ter prioritariamente, predominantemente, influências boas. As influências negativas vão tentar mudar nossa vibração? Vão, mas se nós nos mantemos firmes e fortes, nós vamos conseguir superar isso. Tá certo, meus amigos? Então, vamos lá. Então, lembremos, não é só médium que tem influência com os espíritos, não, tá? Sentem essa influência. Talvez eles possam sentir de forma mais forte, talvez eles consigam identificar melhor, né? Tenham essa possibilidade de identificar melhor, mas não é só eles que têm essa comunicação, tá? Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Quantos de nós já não vivemos isso? Não é? Quantos de nós já não tivemos essa sensação de, nossa, que coincidência, que na verdade não foi, né? Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio.
Isso é importante. Isso é importante. Não existe arrastamento irresistível. O que é isso, Anelson? Não existe uma influência negativa que te force a fazer uma coisa que você não queira. O nosso livre-arbítrio sempre vai estar preservado. O que acontece é que as nossas más tendências, muitas vezes, elas se afeiçoam àquilo que está sendo intuído a gente. Então, muitas vezes, nós acabamos indo a lugares que nos dão prazer e que talvez não seja um bom lugar, talvez a gente não devesse ir, mas nossas mazelas ainda se comprazem com isso. E aí sim, nós acabamos tendo essa influência que nos fragiliza um pouquinho mais. Mas, se ainda assim estivermos convictos no bem, se nós estivermos firmes em não cedermos a esses impulsos, nós conseguiremos. Ou seja, não existe arrastamento irreversível, tá? E isso vale para tudo. Vale para os vícios, vale para aquela vontade de discutir, de brigar. Não existe arrastamento irresistível, tá bom? Então, se nós quisermos, se nós realmente estivermos focados, determinados a vencer essas dificuldades, nós vamos receber o apoio necessário também dos espíritos bons, que vão nos fortalecer para o outro turno. Então, acredite e tenho fé que nós temos as condições necessárias para vencer essas influências, ok? Isso é muito importante, tá, meus amigos? E é para isso que consiste esse estudo de hoje, para que nós possamos aprender e compreender que nós temos o poder de decidirmos, né? De traçarmos a rota que nós queremos seguir em nossas vidas, independente das influências que nós sofremos. Vamos lá. A influência dos espíritos é a ocorrência comum, garantida pelos princípios da sintonia mental, como nós falamos há pouco, pois é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito, ensina Emmanuel. Então, é um pouco mais daquilo que nós acabamos de dizer, né? Que é através dessa transmissão de pensamentos, de sentimentos, de atos da nossa vida cotidiana que nós estabelecemos que essa conexão com os espíritos. Quando um pensamento nos é sugerido, é como uma voz que fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que nos ocorrem de primeiro impulso. Está aí uma das formas de conseguir identificar. Quando vem um pensamento de impulso, que a gente percebe que é um pensamento frequente nosso, né? Que nós estamos habituados, que nós temos conhecimento sobre o assunto, isso sim é um pensamento próprio. Mas quando vem aquela coisa inata, que a gente sequer estaríamos pensando, não é comum nós pensarmos, mas vem como uma voz na nossa mente, isso pode ser uma sugestão que está sendo dada tanto por um bom espírito como algum espírito infeliz que está tentando te conduzir ou te influenciar a um descaminho. Tá certo? Então, é outra reflexão que nos ajuda a identificar aquilo que pode ser um pensamento nosso ou um pensamento que está sendo induzido em nossa mente. Tá bom? Independente disso, todos nós somos dotados, né, de discernimento, de inteligência, e nós podemos escolher sempre o melhor caminho. Ou seja, a influência negativa ou positiva não tira, olha só, não tira a nossa responsabilidade. Não adianta dizer, eu fiz isso porque eu estava influenciado. Não. A influência positiva ou negativa não nos exime da nossa responsabilidade, porque eles trabalham com o material que nós fornecemos para ele, que é os nossos pensamentos. Certo, pessoal? Vamos lá. A influência espiritual positiva, todas as influências de bons espíritos, dos propensos ao bem e daqueles que querem, de alguma sorte, nos ajudar em nosso progresso espiritual. Como exemplo, podemos citar o nosso anjo da guarda, cuja missão é apararmos em nossa jornada evolutiva. Então, todas as vezes que nós sentimos aquelas boas inspirações, aqueles bons desejos, aqueles bons sentimentos, aquele sentimento de acolhimento e aquelas ideias que nos inspiram a fazer coisas boas, pode ter certeza que nós estamos sempre sob a influência dos bons espíritos. Mas, Nelson, mas por que
que o nosso anjo da guarda permite que os maus espíritos, ou aqueles que querem o nosso mal, nos influenciem. Ele não está aqui para nos proteger, está. Mas ele só consegue fazer algo por nós se nós deixarmos ele fazer, se nós dermos a ele as ferramentas que ele precisa para isso. Além disso, nós estamos aqui no planeta para evoluir, não é? E nós passamos por essas provações para que nós aprendamos também a conter os nossos maus instintos, não é? A gente não pode simplesmente trazer o nosso anjo da guarda e fazer com que ele faça a prova por nós, não é? É claro que ele se regozija quando nós vencemos, quando nós fazemos as coisas certas. E também se entristece quando nós caímos. Mas ele sempre vai estar ao nosso lado. Basta que a gente levante a mão, mude nossos pensamentos, bata a poeira, que ele vai estar lá, de pronto, para nos segurar, para nos reerguer e para nos redirecionar no caminho do bem. Tá certo? A influência espiritual negativa, natural, uma influência natural, quando espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual agem sobre o encarnado sem intenção de prejudicá-lo ou através de por uma obsessão, quando espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre o outro espírito, encarnado ou não, querendo prejudicá-lo de alguma forma. Então pode ter essas duas influências negativas, tá? Na conceituação aqui. Pode ter aquele irmão que vibra mal, que vibra ruim, que de repente se sintonizou com a nossa vibração também ruim e acaba trazendo para a gente aquela tristeza, aquele mal-estar, aquele desânimo, mas ele não tem a menor ideia do que está fazendo e nem tem essa intenção. Pode ser assim, mas pode ser também que seja algo proposital. Pode ser algum irmão infeliz de outras vidas que nós conhecemos, que nós fizemos mal, algum desafeto, né, que quer nos prejudicar e que muitas vezes se incomoda com o nosso crescimento. Ou pode ser simplesmente, como nós iremos falar, apenas inveja, realmente inveja do nosso crescimento. Eles se incomodam porque eles estagnaram, eles pararam e não gostam de quando a gente consegue se livrar das suas amarras e consegue caminhar, é como se eles estivessem perdendo a força, né? Então, isso tudo pode acontecer. O importante é que, independente dos motivos que essa influência espiritual está operando em nossas vidas, é que nós, né, nós encarnados, nós temos condições de cortar esses laços a partir do momento que mudamos a nossa postura, mudamos nosso pensamento, mudamos a nossa forma de agir. Tá certo? Prosseguindo, meus amigos. O que seria obsessão? E isso é interessante, tá? Porque todo o processo obsessivo, ele começa muitas vezes tênue. E às vezes é difícil de identificar. E por que é difícil identificar, Nelson? Porque como ele ocorre através das sintonias dos pensamentos que nós emitimos, muitas vezes ele está muito parecido com aquilo que nós fazemos, pensamos. Então, eles aproveitam essas portas de forma tênue, vai ganhando força aos poucos, quando vai ver, nós já perdemos o controle e acabamos por ser dominado nas obsessões mais graves. Então, como é que começa isso? Começa através de pensamentos persistentes, ações persistentes, aqueles pensamentos que não saem da nossa mente, né? De forma a nos impulsionar a fazer, ou então a negatividade, aquela monoideia muito forte, nós precisamos estar atento a isso. Então, é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral em perceptíveis sinais exteriores até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Mas é importante que se diga que essas influências ela começa devagar, né? Como se ela fosse aos poucos se tomando conta de nós, até que nós comecemos a achar que aquilo é nosso, né? Então nós abrimos a porta, eles vão entrando de forma silenciosa, fazendo pequenas mudanças, pequenas influências para que a gente possa não chocar demais, né? E quando nós damos conta, nós já estamos realmente sendo influenciados de forma mais grave. Mas isso é possível mudar? Sim, é possível mudar. Primeiro, estando vigilantes aos nossos pensamentos, estando conectados com os bons espíritos, seguindo aquela máxima, orar e vigiar, né? Que nós possamos estar sempre vigiando os nossos pensamentos, os nossos atos, né? A nossa mente, refletindo, fazendo reflexões diárias das nossas condutas, né? Vendo realmente como nós estamos agindo e como deveríamos estar agindo, e isso são formas de nós
estarmos sempre atentos a essas pequenas mudanças, tá bom? A obsessão é uma espécie de enfermidade de ordem psíquica e emocional, que consiste no constrangimento das atividades de um espírito pela ação de um outro. É um pouco do que nós falamos, né? Então, está estritamente ligada à nossa mente e aos nossos sentimentos, tá certo? A influência maléfica de um espírito obsessor pode afetar a vida mental de uma pessoa, alterando suas emoções e raciocínios, chegando mesmo a atingir o seu corpo físico. Sim, tá? Nas obsessões mais graves, pode acontecer de perdermos um certo controle sobre o nosso corpo físico, mas isso em casos extremos. Mas para que chegue nesse ponto, é preciso que realmente o irmão esteja muito enfermo emocionalmente, mentalmente, para que ele perca totalmente o controle até sobre o seu livre-arbítrio. Né? Aí tem uma figurinha que nós trazemos aqui que diz o seguinte, né? Que é um pouco, uma brincadeira, né? É um tipo um gibizinho engraçado, espiritinhas, né? Mas que embora seja de forma de brincadeira, tem tudo a ver. Olha só, o Silva está numa obsessão muito difícil de resolver, diz um irmão. Aí o outro, é porque o obsessor é muito endurecido, ou então a vingança de outra vida. Então ele está arranjando desculpas para o fato do Silva estar sendo influenciado. Aí vem o outro irmão e diz o seguinte, nem tanto. A dificuldade está em Silva de corrigir os seus defeitos. Então, veja, nós muitas vezes operamos a resistência necessária para vencer as nossas mazelas. O nosso orgulho, gente, ele dificulta esse processo de libertação. Então, nós temos que realmente fazer essa autoanálise. É difícil, claro, todos nós possuímos orgulho, todos nós possuímos vaidade, mas nós temos que estar fazendo sempre essas reflexões e identificarmos isso em nós. E isso só acontece através do autoconhecimento, da autoanálise cotidiana, diária, né? E sincera, né? É preciso que seja sincera. Questão 464, tá? Deixa eu botar aqui. Questão 464. Diz o seguinte: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Como distinguir, meus amigos? Estudar é coisa. Os bons espíritos não aconselham senão bem. Cabe a vós distinguir. Ora, é muito fácil, né? Se o que nós estamos sendo influenciados é do bem, é uma coisa boa, só pode vir de bons espíritos. Se é uma coisa ruim, os bons espíritos nunca estariam fazendo, né? Outra pergunta, 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? É aquilo que eu falei, para nos fazer sofrer com eles. Né? Aí a 4.5a diz o seguinte: isso lhe diminui o sofrimento? Não, não diminui o seu sofrimento. Né? Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Eles se incomodam, né, com a nossa felicidade. Eles não conseguiram vencer as suas mazelas, mas se incomodam com aqueles que vencem, que estão no caminho do bem. Então vejam que são vários os motivos que podem levar um espírito a nos influenciar. Estamos terminando, tá, meus amigos? Estamos terminando. E aí, por último, tem esse outro slide aqui que diz o seguinte. Aí tem aqui outra figurinha, né, do Espiritismo, que diz atendimento fraterno. Aí chega uma moça, né, conectada a um espírito dizendo, me ajude, eu sinto meu marido sempre junto de mim. Aí veio o marido amarrado a ela, dizendo para o anjo da guarda, me ajude, ela só vive pensando em mim. Então, vocês vejam, né, que essa relação também com os entes queridos é importante. Muitas vezes, é claro que nós sofremos, nós sentimos a falta, né, da presença física deles, mas se nós fizermos isso de forma sofredora, de forma angustiada, eles vão sentir esse impacto também, porque a conexão vai existir de lado a lado. Da mesma forma, eles, mesmo sem querer nos prejudicar, podem, através dessa sintonia que nós emitimos de tristeza, se juntar a nós e trazer essa influência. Ah, Nelson, e o que nós precisamos fazer? Meus amigos, prece. Vamos orar pelos nossos irmãos que partiram, vamos orar por aqueles que nós amamos. Eles estão separados momentaneamente,
né? Mas eles continuam nos amando, continuam vivos e precisam das nossas preces, precisam da nossa atenção. Só que muitas vezes a gente negligencia isso, né? Esquecemos do poder da prece, né? Esquecemos de mandar um pensamento, de orar por eles e acabam que essas influências podem acontecer também. E aí, finalizando com esse último slide, ele diz o seguinte: se as influências espirituais negativas existem, como neutralizá-las? Como neutralizar? Nós já falamos, né? Para neutralizar a influência dos maus espíritos, a doutrina espírita nos indica uma receita simples, mas infalível: a prática do bem e a fé em Deus. Agindo sempre assim, conseguiremos neutralizar a influência negativa, imunizando-nos contra a maldade que vem dos outros em outros casos, que poderia nos atingir. Então, veja, meus amigos, qual é a ferramenta que nós temos, resumindo, para vencer qualquer influência deletéria, qualquer influência negativa que pudesse nos prejudicar? É a prática do bem, né? É pensar positivamente, é vencer as nossas dificuldades. Vamos ter momentos de tristeza, vamos ter momentos realmente de baixa vibração, mas sabendo que isso pode nos afetar, nós podemos, de alguma forma, bloquear, né, perceber isso, bloquear e mudar imediatamente a forma de agir, de pensar, orando, levantando nosso pensamento, pedindo ajuda do nosso amigo espiritual. Não é? Então, as ferramentas são simples. Muitas vezes nós nos esquecemos. Nós achamos que nossos problemas são os maiores do mundo. Nós achamos que tudo de pior está acontecendo com a gente. Nós achamos que as pessoas que estão caminhando conosco não são boas, nos fazem mal. E a gente vai criando essas barreiras, vai criando esses sentimentos que acabam por abrir portas para as influências negativas. Tá? Então, nós temos o poder de mudar isso. Nós temos a condição de vencer essas influências através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, através da fé, da prece, né, da oração fervorosa e, principalmente, mudando os nossos pensamentos e os nossos atos, a nossa conduta. Nelson, se eu for tomar um passe lá na casa espírita, eu bloqueio essas influências? Bloqueia, temporariamente. Porque você vai sair da casa espírita, vai continuar fazendo da mesma forma, pensando da mesma forma, e logo mais você está sendo influenciado novamente. Tá bom, meus amigos? Era isso que eu tinha a dizer hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender como isso funciona. Eu agradeço a paciência de vocês, a oportunidade de estar aqui hoje e encerro mais uma vez elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo um pouco mais, compreendendo um pouco mais dos seus mistérios, das suas leis, e usando isso em prol da gente, em prol daqueles que amamos, em prol de todos aqueles que necessitam. Que a paz do Senhor nos abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.